com os colegas, com os amigos. Deixa eu botar aqui, né? E é uma alegria muito grande poder compartilhar de um tema que eu acho de suma importância com os amigos. E a ideia é fazer um bate-papo, tá? Eu sei que quando nós estamos online, normalmente as pessoas não querem falar, né? Mas você tem total liberdade de levantar a mão, de abrir o microfone. Essa liberdade eu vos dou. E também no chat. Só que no chat eu não vou ver agora, vou ver depois, mas também podemos conversando ali, né? Aqui. Daniel Zarells Cavalcante, sou sócio da Zarells Cavalcante Corterete Advocacia Penal Empresarial, sou especialista em Direito Penal Econômico, membro do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico e membro da Aguiergues. Estudo pro bono, também sou autor de alguns artigos jurídicos, inclusive esse assunto que nós vamos debater hoje, ele surgiu de dois artigos meus. Um foi publicado no Direito News, outro no Instituto Brasileiro de Direito Econômico, salvo o meu juízo, que é sobre a temática, né? Antes nós discutimos crimes tributários e antes nós discutimos direito penal econômico como um todo e o próprio direito penal em si, eu acho que nós temos que fazer uma avaliação do momento histórico que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma advocacia criminal e um direito penal pós-Lava Jato e pós-Mensalão. Nós tínhamos uma estrutura do direito penal, uma estrutura de judiciário que acabou se modificando com o tempo, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui o Samir, grande amigo, filho de um desembargador, que nosso tribunal é extremamente garantista, algo que nós não vemos mais hoje em dia. Muito pior fica a situação quando é casos de mídia, casos de grande repercussão, casos em que nós temos a mídia e a população querendo a condenação. Nesses casos específicos, e nós temos sim casos empresariais dentro deste mundo, nós temos um direito penal diferente daquele direito penal garantista, daquele direito penal que se visa punir fatos graves. Então, o que seria o direito penal pós-Lava Jato e pós-Mensalão? É o que eu gosto de chamar da nova seletividade do direito penal. Nós temos um protagonismo do Poder Judiciário, ou seja, nós temos aquelas megas operações, que eu até brinquei ali com um juiz e tudo, vocês vão lembrar de um juiz que pegou um helicóptero, pegou a polícia numa operação, coisa mais ridícula que pode existir. Nós temos um nós contra eles, nós, cidadão de bens, pessoas honestas contra eles, que cometem crimes. Nós temos a imposição da mídia fazendo com que o nosso legislador crie penas maiores, cada vez maiores, para atitudes, às vezes, não tão graves, que mereceriam uma pena menor. E nós temos o senso comum. E o senso comum eu botei entre aspas, porque nós não podemos criticar o senso comum do ponto de vista de nós sermos democráticos. Nós não podemos criticar o senso comum quando o senso comum vem através de uma razão, de uma população que entende o papel do direito penal. Nós temos uma população que não se sabe para que serve a Constituição, e aí é muito fácil falar mal da Constituição e das leis dos advogados, dos juízes, de todo mundo. Então, quando põe um senso comum aqui, infelizmente, é um senso comum de uma população que nunca foi educada, ensinada do quais são os trâmites legais de um processo criminal. Mas o mais grave de tudo, nós temos direito penal sendo utilizado para fins distintos. Como é que acontecia antigamente? Amanhecia um dia e um corpo estava no chão e começava uma perícia naquele corpo para descobrir quem cometeu um crime. Hoje é o contrário. Hoje eu descubro quem eu quero punir. E sabendo quem eu quero punir, eu criminalizo condutas para punir aquela pessoa e eu também investigo aquela pessoa até descobrir o crime que ela cometeu. É o judiciário e o poder legislativo utilizando medidas judiciais para punir pessoas que eu não gosto. Eu não gosto do partido tal, eu vou achar meios jurídicos para punir o partido tal. Eu não gosto de tais atitudes, eu não gosto de tal pessoa, eu vou procurar um mecanismo jurídico para punir aquela pessoa que eu não gosto. Então, nós não temos mais um fato criminoso que se investiga até achar uma pessoa. Nós temos uma pessoa que se investiga até achar um fato criminoso. Com isso, nós temos criminalizações de condutas corporativas, condutas que nós tínhamos no nosso meio corporativo como normais, passaram a ser crimes. E nós temos também a própria política sendo utilizada como o direito penal sendo utilizado para meios políticos. Passando tudo isso,
O que eu fiz a introdução toda? Para lembrar que quando essa súmula foi criada, quando essa súmula foi instituída, nós estávamos num outro período, num outro momento. Era 2009, quando a Lava Jato e o Mensalão ainda não tinham dado essas garras sobre o nosso processo penal. Então, essa súmula ela nasce como algo muito bom. Entretanto, a aplicação moderna dessa súmula é que traz algumas dificuldades. Quando eu fui apresentar para minha esposa esse trabalho, e eu apresento tudo para ela, coitada, quando eu vou fazer a Júlia, tem que assistir 3 vezes antes. Ela falou, mas Daniel, qual é então a súmula boa? Como é que a súmula é excelente? Nós vamos discutir a aplicação da súmula, não a súmula em si. 2009, nosso querido ministro Pertence, até o último ministro, salvo engano, que foi ao Supremo Tribunal vindo de uma carreira criminal, né? Com seu julgamento sobre esse fato, se criou essa súmula. E eu separei 5 momentos que essa súmula é mal aplicada, 5 momentos que causam uma certa dúvida sobre a aplicação da súmula. Se ela se limita aos crimes materiais previstos... primeiro, então fala como é que é a súmula, né? Não se crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, do inciso 1º a 5º da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Essa é a nossa súmula. Essa é a súmula que nós temos para trabalhar. E essa é a súmula que o nosso Poder Judiciário distorce numa tentativa, muitas vezes, meramente punitivista, para punir aquelas pessoas da nova seletividade do direito penal. O direito penal sempre foi seletivo, sempre teve a sua seletividade. E nós sempre prendemos, nós sabemos, se nós visitarmos qualquer presídio, quem é o escolhido para estar ali preso. Nós sabemos que a prisão tem sim classe social, tem sim idade, tem sim questão ética racial também. Porém, nós estamos vivendo um momento muito complicado, onde nós não estamos dando garantias para essa população, estamos punindo a outra. Nós estamos às 2 pontas do nosso sistema sendo criminalizados, e a classe média no meio, com inveja dos ricos criminalizando a riqueza, e com medo dos pobres criminalizando a pobreza. Então, nosso Poder Judiciário, nossa legislação sempre puniu os 3 P's, né? Pobre, preto e pederasta. E agora, político e poderoso também estão entrando no rolos. Então, agora os 5 P's, saiu dos 3 P's para 5P. A súmula se limita aos crimes materiais previstos no artigo 1º e os demais crimes materiais do direito tributário. O lançamento definitivo, no final, ele aprova na materialidade do delito, se aplica a súmula aos delitos conexos e, por fim, a prescrição. Esses 5 temas que devemos rapidamente tratar, rapidamente eu quero debater com os amigos e com colegas também. Primeiro, nós temos na Lei 8.137 3 tipos de crime tributários. Nós temos os crimes formais, os crimes materiais e os crimes funcionais. E essa súmula se aplica somente aos crimes materiais contra a ordem tributária previsto no artigo 1º. Mas se nós analisarmos o tipo penal previsto na própria legislação, nós temos aqui, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir e reduzir tributos, contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informações ou prestar declaração falsa a autoridades fazendárias. Isso seria o crime material, que isso consome quando eu consigo realmente pagar menos tributos ou excluir esse tributo. Mas nós temos um crime formal, que é aqui, fazer declaração falsa ou omitir declaração de renda. Vocês concordam comigo que esse crime formal, ou seja, se consume com a mera prática, mesmo que não haja dano nenhum, ele é uma forma tentada do artigo 1º? O artigo 2º, se nós analisarmos friamente, ele nada mais é do que o artigo 1º tentado. E qual a dificuldade disso? Vamos lá, se eu tentar fazer algo que vá suprimir, reduzir tributos, eu não tenho a súmula a meu favor. Agora, se eu efetivamente conseguir suprimir e reduzir tributos, eu tenho a súmula a meu favor. Eu brinco que isso é uma punição pela incompetência, né? Então, se eu conseguir cometer o delito, eu tenho uma súmula que pode me ajudar. Agora, se eu não conseguir, eu não tenho. E isso eu acho que é um erro que se tem.
Porque podemos analisar que o artigo 2º, que não, ele é a forma tentada do primeiro. E não posso ter a consumação com a pena maior ou com uma questão mais dura do direito penal do que o delito consumado. Nós temos até a palavra aqui do nosso querido Baltazar Júnior, foi nosso desembargador, nosso juiz aqui do tribunal, dizendo, né, que se o contribuinte atuado pela fiscalização tributária após ter cometido a falsidade tente a reduzir o tributo, ou seja, ainda não reduzindo o tributo, estará consumado o delito do artigo 2º, ainda que não tenha vencido o prazo do recolhimento. Então, nós temos o artigo 2º como algo da forma tentada do artigo 1º. Todo esse material ficará disponível, né? E bem como os artigos que eu escrevi sobre esse assunto. Outra questão que me traz uma certa incomodação são outros crimes materiais contra a ordem tributária que não estão previstos na Lei 8.157, dos caminhos. Tem muitos juízes que entendem que o que está previsto, se a tipificação for do artigo 1º, se aplica a súmula. Se a tipificação for dos caminhos, não se aplica a súmula. Mas o dano é o mesmo. O bem jurídico é o mesmo. Ambos são crimes materiais. Não faz sentido aplicar para um, não aplicar para outro. Aí nós voltamos para a seletividade do direito penal. Que quem cometeria um crime antigamente, aquela visão de descaminho, é diferente de quem comete crime de extorsão fiscal, muitas vezes. E aqui eu trouxe alguns julgados, né? Que trazem essa dificuldade, ó. O descaminho não se submete à súmula vinculante ao Tribunal Federal, porque expressamente diria que é o artigo 1º. Mas também trouxe um outro artigo, ambos, salvo engano, da quinta turma do STJ, que diz exatamente o contrário, né? Que a inteligência da súmula mostraria que também tipificaria o crime de descaminho. Que para mim está correto esse entendimento. Não é porque a súmula disse expressamente que é o previsto no artigo 1º, inciso 1º ao 5º, que não se aplicaria aos demais crimes materiais. Os outros crimes materiais contra a tributária têm que ter o mesmo privilégio que a súmula traz. Aqui é uma dificuldade também grande, né? Nós temos... Vamos imaginar um cenário aqui. Um empresário recebeu uma cartinha lá, falou que tinha que pagar um imposto e tal, e ele contratou um amigo dele para fazer uma impugnação, né, administrativa. O administrativo andou meio que nas coxas, assim como se diz, né? Andou meio louco, assim. E no final houve o lançamento definitivo desse tributo. Só que o lançamento definitivo desse tributo cheio de nulidades e de conformidades ilegais. E esse lançamento definitivo, mesmo que errado, ele foi base para uma ação penal. E aí também nós temos aquelas denúncias de 3 páginas, que é ridículo, né? Que a primeira página é assim, ó, a materialidade está comprovada pelo lançamento definitivo e a autoria, eles dão um print da junta comercial, ó, é sócio, logo é criminoso, né? Então, imagina, tem esse processo nesse nível aí. Então, a dificuldade é o lançamento definitivo sendo tirado como prova, quando deveria ser um mero indício. Artigo 155 do Código de Processo Penal. Prova é tudo aquilo que é no contraditório para a defesa judicial. Dependendo da forma que foi trazido, feito aquele processo administrativo, lançamento definitivo, não houve uma defesa, uma efetiva defesa. E aí, nós temos a impossibilidade de discussão da matéria tributária no direito penal, bem como a impossibilidade de suspensão do processo criminal. Eu fiz aqui um caminho do desespero do advogado, tá? A denúncia é oferecida e recebida. O advogado, na resposta à acusação, informa ao juízo que o lançamento definitivo tem muita nulidade. Doutor, esse lançamento definitivo não presta. Esse lançamento definitivo não demonstra nada. Ele tem uma nulidade aqui que não tem como nós levar a sério esse lançamento definitivo. E aí o magistrado diz, até pode ser, meu filho. Mas seguinte, eventual irregularidade, equívoco no procedimento tributário deveria ter sido impugnado por via própria. Aqui não é lugar. E eu faço um parênteses. É indícios de um crime. Vamos lá. Um juiz não pode se furtar de julgar um processo criminal e não pode se furtar de debater a prova. Por que um juízo criminal ele pode debater uma prova pericial, não pode uma prova de um lançamento definitivo tributário? Mas tudo bem.
Concordamos com ele, aí o advogado criminalista liga para o seu colega tributarista, eu entro em desespero e ligo para um ser único que tem na Casa Norma, que é Rafa Ju, sabe, quando as duas se unem ali, né? Eu ligo, Rafa Ju, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho um lançamento definitivo, um lançamento tributário horrível e está sendo utilizado como prova num processo criminal, e aí nós entramos com uma ação anulatória ou declaratória. Eu botei uma das duas aí, porque eu sou tributarista, não sei qual das duas deveria entrar, uma de segurança, não sei, vamos lá. Entramos com uma ação anulatória, declaratória de matéria tributária lá no juízo civil. Aí o Daniel faz um pedido de excelência. Nós estamos discutindo o tributo ainda. Houve lançamento definitivo? Houve. Mas ainda estamos discutindo o tributo. Tem como suspender o processo criminal para que nós possamos discutir se o tributo realmente é válido? E aí o juiz fala que não. Ele vem com a decisão, havendo lançamento definitivo, né, da ação civil, nada obsta o segmento da ação penal, tendo em vista a independência das instâncias. E aí, minha gente? Ambos os processos tomam seu curso normal. Mas, via de regra, e todo mundo que trabalha com direito sabe, que o processo civil demora muito mais que o criminal. E aí nós temos uma condenação criminal. E nós temos o início de cumprimento de pena, e lá, a ação civil, nós ganhamos. Ou seja, a própria materialidade do delito já não existe mais. Porque não houve nem a suspensão do processo e nem a discussão do processo de uma prova que deveria ser discutida no processo penal. Então, olha a dificuldade que o lançamento definitivo mal feito, utilizado de forma errada, em desrespeito à súmula, pode causar. Pode causar uma ação penal e uma condenação sem a justa causa. Sim, uma justa causa. E aí nós temos aqui... Peraí que agora eu não sei voltar. Sei sim, voltei. Nós temos aqui também a doutora Mariana Coelho falando que inúmeras sentenças condenatórias de crimes tributários, o magistrado afirma a materialidade eleitiva a partir da decisão do fisco. Uma decisão que, entre aspas, o fisco é parte. Eu sei que os tributaristas, alguns implicam com isso, mas o fisco é parte. Ah, mas tem um conselho, não interessa, é parte. Então, nós temos uma parte que vai afirmar que eu cometi um crime, sendo que muito embora nós sabemos que não pagar tributo não é delito, e muitas vezes vai só mostrar que há sim uma dívida tributária e não um crime, que não cabe lançamento definitivo fazer tipificação criminal e tão somente tipificação tributária. Então nós vamos usar isso aí, uma tipificação tributária unilateral feita por uma das partes para condenar alguém e sem poder discutir a matéria. Cara, é de enlouquecer. E essas horas eu penso, por que não vê arquiteto mesmo, né? Eu ia ser muito menos, ia ter muito mais cabelos e dormir muito mais tranquilo, né? Outra coisa aí, e essa aqui é de cair os butiá do bolso. Outra coisa aí que é impressionante é a não aplicação da súmula em crimes conexos. Imaginemos, excelências, que... Eu peguei aqui dois exemplos, a falsificação e a lavagem de dinheiro. Tem uma súmula, e a súmula 17, se eu não me engano, acabei anotando, que entende que a falsificação quando utilizada para crime meio, para cometimento de outro delito, ela é absorvida por esse mesmo crime. Daí tudo bem, daí tudo tranquilo. Toda a sonegação fiscal, pelo menos quase toda a sonegação fiscal, nasce uma falsificação de documento, uma falsificação contábil. Então, ter a falsificação englobada numa possível condenação de crimes tributários. Correto? Correto, mas olha aqui a problemática. Vou primeiro... Problemática. Imaginemos um caso, o Ministério... Vou fazer imaginário aqui primeiro. Bate na porta do juiz o pedido de uma quebra de sigilo fiscal. O juiz pergunta, mas por qual delito? Doutor, crime tributário. Não posso conceder. Por que não? Se não houve lançamento definitivo do tributo, não houve crime. Sendo assim, não há indícios de crime, não posso conceder essa quebra de sigilo fiscal. Ah, doutor, mas tem um problema. Houve a falsificação de documentos. Que todos nós sabemos que será pelo crime tributário absorvido. E aí o juiz vai lá e fala, a súmula é para o crime tributário, não é para falsificação.
Ah, a súmula é para o crime tributário, não é para uma lavagem de dinheiro. Ou seja, se nós fica muito fácil o Ministério Público e a polícia fazendo uma denúncia com mais de um delito, com mais de uma tipificação criminal para o mesmo ato, mesmo que um vá ser absorvido pelo outro, que no caso da falsificação, não da lavagem, se mudar a súmula. E, de novo, o erro não é da súmula, o erro é da aplicação. Mas vamos lá. Lavagem de dinheiro. Primeiro eu vou explicar rapidinho aqui, só diminuir aqui a tela aqui, o que é lavagem de dinheiro de forma muito rapidinha, né? A lavagem de dinheiro, eu tenho um ilícito, eu cometo um ilícito, e esse ilícito criminal tem que ser um ilícito criminal que eu tenha uma questão financeira, por óbvio, né? E eu faço alguns atos que eu desvincuro a ação criminal com o dinheiro que eu ganhei com a sua verdadeira origem, para que tudo isso tenha uma aparência lícita. Perfeito? Perfeito. E eu posso fazer isso tendo como crime antecedente a sonegação fiscal? Parece evidente que não. Parece evidente para mim que é impossível. Forçando muito, fazendo uma análise dialética muito forte, assim, talvez nos casos em que eu tenho uma restituição do Estado. E mesmo assim seria meio complexo para mim compreender isso aí. Mas também eu posso ter uma investigação por lavagem de dinheiro, que é um crime autônomo, sem ter lançamento definitivo do tributo. Isso é um caos. Porque o meu crime antecedente sequer existe. E eu já tenho uma ação penal de uma lavagem de dinheiro de um crime que não existiu. E isso aqui, sim, tem sido diariamente nos nossos tribunais decidido. Eu trouxe alguns aqui, ó, são investigados outros crimes, além dos tipificados do artigo 1º, como a lavagem de dinheiro, sendo certo o entendimento desta corte, no sentido da prescindibilidade do esgotamento da via administrativa para a investigação dos crimes de lavagem de dinheiro. Ou seja, eu posso ter uma investigação de lavagem de dinheiro tendo crime antecedente com a sonegação fiscal, mesmo sem lançamento definitivo do tributo. É mais uma vez o judiciário burlando a súmula. E aí, nós não temos só na própria súmula, mas também no crime de lavagem de dinheiro, que a denúncia só será instituída com indício suficiente da existência da infração penal antecedente. E o que seria um indício suficiente? Lembrando que o William Shakespeare falava, né, no Mercador de Veneza, que o indício te leva até a porta da verdade, mas nunca permite que tu consiga entrar nela, né? O indício de um crime fiscal nada mais é do que o lançamento definitivo do tributo. E como é que eu vou ter o indício de um crime fiscal sem lançamento definitivo do tributo? Por boatos, dizem que em tese nem investigado está sendo, porque nem investigação se pode sem lançamento definitivo. É necessária a prévia ocorrência do crime, o qual o numerário seja proveniente. Essa, para mim, seria a decisão correta, por pena de inépcia da denúncia. Aqui a questão do falso, que eu já expliquei para vocês, né? Que o crime, que a falsificação é crime meio para se realizar a sonegação fiscal, ou seja, vai ser absorvido. Então, é um absurdo eu julgar a falsificação antes de julgar os crimes tributários, antes do lançamento definitivo do tributo, né? E quinto e último, eu já deixo vocês em paz, é o entendimento que a prescrição começa a partir do lançamento definitivo do tributo. Até tudo bem, poderia aceitar isso aí. Mas o artigo 4º do Código Penal diz que se deve praticar o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. O lançamento definitivo não é praticado em momento algum pelo contribuinte. Ou seja, não é uma ação ou omissão sua. Como eu vou ter a minha pena, a minha prescrição da meu ato criminoso acontada a partir de uma ação ou omissão que não é minha? Então, para fins de prescrição, deveria-se sim utilizar-se o último momento de ação ou omissão humana, daquele que está respondendo pelo delito, aquele que está respondendo pelo crime, e não pelo que o fisco fez. Imaginemos, eu sei que nós temos, em tese, um prazo para terminar o inquérito ou procedimento administrativo tributário, mas imaginemos que o procedimento tributário demora muitos anos. Eu vou ter uma prescrição de um crime de estupro, de um crime de homicídio com um crime fiscal, se nós levarmos em conta o lançamento definitivo do tributo. Então, para fins de prescrição, o entendimento que deveria se analisar
é da ação e omissão humana, praticada pelas mãos daquele que está sendo responsabilizado pelo delito, não pelo fisco. Que nada mais seria, no definitivo, aí só fazendo um parêntese, pelo menos para fins de prescrição, do que uma perícia criminal. O dia da morte, do homicídio, não ocorre quando nós descobrimos quem cometeu o crime, ou então quando a perícia termina, e sim quando o fato acontece. Mesmo que o resultado seja depois. Vamos lá. Lesão corporal seguida de morte. Agrediam meu desafeto hoje. Até então é lesão corporal, tentativa de homicídio, e ele vem a falecer um mês depois. A data de ser colocado da minha lesão corporal seguida de morte é o dia que eu agredi, não o dia da morte. Isso deve ser entendido também para os crimes tributários. Aqui eu botei um textinho que confirma esse meu pensamento. E, por fim, algo que está me preocupando muito, e eu escutei até alguns grandes advogados falando nisso essa semana, em grandes julgamentos, né? O anseio da condenação nunca poderá ser maior que o devido processo legal. Eu odeio aquele político, eu odeio aquela pessoa, aquela empresa, aquela corporação, aquela atitude, aquele crime, mas eu não posso deixar que o meu ódio, a minha ira, que o meu anseio de punição seja maior que a Constituição, que o devido processo legal. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, um advogado de Brasília, tem uma frase, um texto excelente, que ele está botado aqui para encerrar, que ele fala do uso das máscaras, né? E quando nós estamos vendo algum desafeto nosso sendo punido, nós usamos as máscaras da punição, as máscaras das pessoas que são cegas da Constituição e que acham que ela não vale nada. Porém, quando o mal bate na nossa porta, usamos a máscara devido ao processo legal. Isso não vale. Nós podemos ter uma máscara só. Mais importante de tudo, o advogado é indispensável para a questão da justiça. Sempre lembraremos disso. Muito obrigado, colegas. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês possam ter, estou disponível. Qualquer e-mail aí, só um e-mail que eu não leio. Mas qualquer outro e-mail aí. E eu gostei muito de ver vocês, de debater esse assunto. A ideia foi fazer uma apresentação mais rapidinha, assim, muito mais para causar dúvida e instigar vocês do que qualquer outra coisa. Então, por favor, vamos debater aí.